do Senhor Jesus, queridos professores da turma de primários, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Descomplicando a Teologia. Que bênção ter você aqui conosco. E se você ainda não me conhece, sou a professora Neia Santos. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Já vou te adiantando, aqui no nosso canal você vai encontrar as pré-aulas desde a turma de Jardim de Infância até a turma de adultos. Turma de Jardim de Infância a juniores, eu é quem gravo, e da turma de pré-adolescentes a adultos, o meu digníssimo esposo, pastor Giovanni Santos, é quem faz as gravações. Então já te peço, por favor, além de deixar o seu like, de deixar o seu comentário, compartilhe o nosso vídeo com outras pessoas. Nos ajuda, crente! E eu te agradeço porque você está aqui conosco. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, considere se inscrever e aproveita para ativar aí as notificações, o sininho das notificações, para que você possa ser informado todas as vezes que nós lançarmos um vídeo novo aqui no canal. Vamos lá, na aula de hoje, aula de número 5 de primários do segundo trimestre de 2025, nós temos como tema Jesus, até o vento e o mar lhe obedece. Essa EBD vai ser maravilhosa, vai ser uma escola bíblica dominical memorável aí na sua sala de aula. Você crê? Deixa um amém aqui nos comentários em nome de Jesus. E mais uma semana vamos falar sobre tempestade, então vamos fazer algo bem bacana. Como foi a sua aula na semana passada? Deixa aqui nos comentários. Você usou alguma das nossas sugestões? Como foi para os alunos? Eles gostaram da aula? Deixa aqui nos comentários o que foi que você fez, o que você fez de diferente. Deixa aqui nos comentários, eu vou ficar muito feliz em poder te responder. Na verdade, esse retorno de vocês, esses comentários, é o que nos dá ânimo, nos dá alegria para nós continuarmos aqui toda semana gravando essas videoaulas. Então vamos lá. Para que você possa planejar essa aula, tenha em mente qual é o objetivo, que é que os alunos creiam no poder e cuidado de Jesus, mesmo nas horas de dificuldade. Então é isso que você vai estar passando para os seus alunos na aula de hoje aí na sua EBD. No momento do acolhimento, eu recomendo que você possa receber os seus alunos distribuindo um bilhete, tá? Maísa vai deixar aqui um modelinho, um bilhete ou uma passagem de navio. Coloca o desenhozinho de navio, coloca um convite para eles poderem estar fazendo uma viagem de navio. E prossiga com o momento da oração. No momento da oração, recomendo que você utilize a caixa da oração, uma outra ferramenta que nós já sugerimos aqui em aulas anteriores. Faça o momento da chamada e para esse momento da chamada, além de você preencher o seu quadro de frequência, escolher o seu ajudante da turma, apresentar os visitantes, você pode estar orientando os seus alunos para, ao invés de responder simplesmente com presente, como de costume, eles podem estar respondendo: Jesus está no barco. E para aqueles que são ausentes, você pode estar orientando que eles respondam: Jesus, cuida deles na tempestade, cuida dela, cuida dele. Vai ser uma maravilha, tá bom? Deixa aqui nos comentários se você gosta dessa nossa sugestão de interagir o tema da lição com o momento da chamada, tá bem? E em seguida faça aí a coleta das ofertas. E para esse momento você pode refletir com eles que entregar as nossas ofertas na casa de Deus significa que nós estamos confiando que Jesus tem poder sobre todas as coisas, inclusive sobre as tempestades que vêm sobre a nossa vida. Aproveite para demonstrar para eles que você confia em Deus e que eles devem confiar também e que Deus ele cuida de nós nos mínimos detalhes em tudo que nós precisamos. Logo em seguida, faça aí a apresentação do tema. Comece perguntando para eles: quem aqui já viajou de barco? Quem aqui já teve essa experiência ou de navio, de ferry boat? Como é? Vocês já andaram em algum transporte marítimo? Como foi a experiência de vocês? Pergunta para eles: balançou muito? Balançou pouco? Você ficou enjoado? Você ficou com medo? Você teve coragem? Se você ainda não viajou, você tem vontade? Você tem coragem? Se for você sozinho, é mais fácil? E se for com a família, se for com amigos, vai te dar mais coragem? Pergunta aí pro seu aluno, viu? E vocês já imaginaram estar no meio do mar, lá no barco, no navio, no ferry boat, e
de repente começar uma grande tempestade, muitos relâmpagos, muitos trovões, muita chuva. Meu Deus do céu, vocês já viram uma cena dessa no filme, no desenho? E aí o povo ficou com medo, o povo ficou animado, o povo ficou feliz, ficou calmo? Como foi a experiência? E se fosse vocês, como é que vocês iriam ficar? O que vocês fariam? Correria para abraçar o papai e a mamãe? Correria para a parte lá mais baixa do barco, se escondia em algum lugar, pegava o bote salva-vida ou pegava o colete? Qual era a reação de vocês? Ia começar a orar, é? Meu Deus do céu! Aliás, você, titio, deixa aqui nos comentários, você já passou por uma experiência como essa? Qual foi a sua reação? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Prossiga falando com eles que hoje nós vamos viver uma aventura em alto mar, tá bom? Só que nessa aventura tem a presença de alguém muito especial. Quem será? Pergunta aí pra eles. Se eles responderem Jesus, você pode confirmar que está correto e vai ser maravilhoso. Você pode inclusive falar, na aula passada nós não falamos sobre uma tempestade que Jesus veio socorrer. Nessa nós vamos falar de uma outra tempestade que Jesus ele já estava dentro do barco. Que coisa maravilhosa! Então vamos dando seguimento. Faça aí a leitura base para essa passagem que está no livro de Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao 41. E logo em seguida também já faça a leitura do Memorizando, que está no livro de Salmos 46, o versículo 1, ou o verso 1, que fala assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa força, socorro que não falta em tempos de aflição. E aí eu quero trazer uma sugestão bem dinâmica aqui para vocês fazerem a memorização junto com eles. Sugiro que vocês possam criar na sala de aula 3 estações. Como funciona? Você vai escolher 3 espaços diferentes, né? 3 cantinhos diferentes aí na sua sala de aula. Em um você vai colocar um guarda-chuva ou você vai montar uma cabana com a coberta, fica a seu critério. Vai simbolizar a estação do refúgio, tá bom? Da proteção. E aí você pode inclusive colocar uma plaquinha com o nome. Fica aí a seu critério. Na outra estação, você vai colocar a força. Você pode colocar a plaquinha da força e você coloca alguns itens de força. Por exemplo, peso de academia vai combinar super bem para essa estação. Na próxima, você vai colocar socorro na aflição. Esse vai ser o tema, vai ser o nome da estação. E lá você pode colocar o desenho, o símbolo de um ponto-socorro médico ou até uma caixinha de primeiros socorros naquela estação. É interessante que você leve os itens para dar mais realidade, para ficar algo mais concreto e memorável para os seus alunos. Mas se você não conseguir, leve a imagem ou leve um nome, já vai servir e vai te adiantar muito aí nesse momento de memorização. Diga para eles, né? Leia para eles o versículo e explique que cada parte do versículo corresponde a uma estação daquela. Por exemplo, na parte do refúgio, todas as vezes que você lê a parte do versículo, que você falar a parte do versículo que tem a ver com refúgio, seja Deus é o nosso refúgio, eles devem correr para a parte do refúgio, a estação do refúgio, o lugar que está acabando, que está a sombrinha, o guarda-chuva. Quando você lê a parte e a nossa força, vão correr para a parte da estação que está falando sobre força. E quando falar socorro que não falta em tempos de aflição, aí eles vão se direcionar para que tenha o símbolo do ponto socorro, que tem a placa do socorro na aflição. E aí você começa citando o versículo e eles indo para a cabana específica. Depois eu recomendo que você possa falar o versículo em uma ordem aleatória, tá bom? Para poder ver se eles já memorizaram o que qual é a parte do versículo que tem a ver com cada estação. E logo em seguida, aí agora você vai pedir que eles mesmos possam citar a parte do versículo e se direcionar para a estação. Você gostou? Você vai fazer na sua turma? Eu tenho certeza que os seus alunos vão amar participar dessa dinâmica, vão memorizar o versículo e vão compreender de uma forma prática o que é que esse versículo quer dizer. Então você pede para eles, quando você precisa de socorro, em que situação é que você precisa de socorro? A quem é que você recorre? Como é que você recorre ao socorro de Deus? Você já sentiu medo, tristeza, solidão? Você
O que é que esse versículo te ensina? O que é que você entende por esse versículo? Porque quando a gente falou que Deus é o refúgio, a gente correu para a cabana, correu para o guarda-chuva. E porque a força, a gente foi lá para a academia. Será que tem a ver com a gente conseguir fazer coisas que a gente não tem força, mas Deus dá essa força pra gente? E aí você reflete com eles. E o socorro que não falta em tempos de aflição? Vocês já ficaram doentes? Jesus socorreu vocês? Vocês ficaram bons? Ficaram saudáveis novamente? E aí você vai estar fazendo essa conexão com o versículo e com o dia a dia, com o cotidiano dos seus alunos. Então finalize falando para eles que sempre que eles se sentirem tristes, com medo, com alguma dificuldade, precisando de proteção, precisando de um livramento, precisando de força para conseguir fazer alguma coisa que eles não conseguem fazer sozinhos, precisando aí de uma intervenção divina de saúde ou de qualquer área da vida deles, eles podem lembrar desse versículo, falar ele com voz alta, pedindo a Deus como uma forma de oração ao Senhor Jesus. E logo em seguida, depois que você fizer esse momento aí do memorizando, você pode dar continuidade com o momento do louvor. Mas antes de eu te sugerir o louvor, deixa eu te fazer um convite muito especial. Vem se tornar membro VIP do nosso canal para você receber todo o nosso suporte, receber desse plano de aula com todos os anexos, inclusive essas plaquinhas já prontas. Vou pedir até para a Maísa deixar aqui passando, ó, as plaquinhas para essa dinâmica, para esse momento do memorizando. Tudo de uma forma muito fácil para você levar para a sala de aula. Assiste esse vídeo que você vai entender melhor. Você é professor da EBD? Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem subsídios teológicos, slides, explicação por escrito, dinâmica digitada, plano de aula, videochamada, leitura diária, atividade online e em PDF, mapa mental, grupo VIP, ideias para o encerramento do trimestre e apresentações, simulados, certificados, WhatsApp 73 98141 8544. Pastor Giovanni Santos. É maravilhoso, então não perde tempo não, é um valor muito acessível, nós não fornecemos completamente de graça, porque nós precisamos, tá, arcar com todos os custos do canal, já disse aqui, mas não custa repetir, há sim um custo, há um sacrifício para poder produzir esse material, para produzir esse vídeo, e para isso nós precisamos de recurso, por isso que até então nós precisamos de um valor irrisório, de um valor bem acessível para que vocês possam adquirir os materiais e dessa forma nos abençoar, assim como nós estamos aqui também abençoando a vida de vocês, assim eu creio, com os nossos vídeos. Deixa aqui nos comentários se você está sendo abençoado com os nossos vídeos. Deixa aqui nos comentários que eu vou gostar de saber, tá bom? Então, se você tem interesse, entra aqui na descrição do vídeo, tem um link que vai te direcionar lá para o nosso WhatsApp, nosso grupo de informações, e lá no WhatsApp eu vou te passar todos os detalhes e você vai ter o privilégio de estar conosco. Na verdade, nós também vamos ter esse privilégio de ter vocês lá no nosso grupo de membros VIPs no WhatsApp, tá bom? Deus abençoe a sua vida, então vamos dando continuidade. Anota aí quais são as sugestões de louvor para essa aula de hoje. Jesus acalma a tempestade, de Soldadinhos de Jesus. Com Cristo no barco, de 3 palavrinhas. E Jesus acalma a tempestade, de Cordeirinhos TV. São louvores que têm conexão com esse tema e você vai poder fazer esse momento de louvor com a sua turma. Em seguida, faça também uma dinâmica. Você gosta de dinâmica? Os seus alunos gostam? A dinâmica da aula passada você conseguiu executar? Como foi? Deixa aqui nos comentários como foi a aplicação, tá bom? Como os alunos receberam. Na aula de hoje você vai precisar de corações grandes, tá? Em um tamanho razoável que as crianças consigam desenhar dentro. E você vai precisar também de canetinhas ou lápis de cor, cartões com carinhas tristes, com medos, então aí o desenho de alguns emojis você vai poder também estar levando. Então, mas deixa aqui o modelinho para eles poderem se inspirar, tá bom? Vários tipos de emojis com
rostinhos que remetem a medo, a raiva, a tristeza, tá certo? A confusos, a assustados. Então, são esse tipo de sentimento que você vai colocar nos emojis. E aí você vai entregar o coração para as crianças e vai pedir que eles possam estar desenhando no coração ou escrevendo, ou as duas coisas, situações em que o coração está dentro de uma tempestade, que ele está sentindo medo como se estivesse dentro de uma tempestade. Situações que parecem, né? Situações da vida deles que parecem que são tempestade. Por exemplo, um medo, um pavor, uma situação de tristeza, uma situação de susto, uma situação de vergonha. Então, situações como essa, você pode até dar algum exemplo. Por exemplo, estar no momento da aula e não saber responder a atividade. Então, estar precisando aprender um esporte novo e não está conseguindo. Fala aí, dá alguns exemplos para eles, que são situações como tempestades na vida da gente, que cria esse tipo de sentimento, e eles podem estar colocando o desenho. E eles podem pegar aí um desses emojis para representar o desenho deles também, o que eles estão sentindo, como é que eles estão sentindo quando eles estão nessa determinada situação. Em seguida, você vai deixar lá no cantinho da sala também uma caixa com o desenho, com a imagem de Jesus, tá bom? Desenho da figura de Jesus. Coloca a caixinha, de preferência se você conseguir colocar em formato de um barco, melhor ainda. E aí você deixa no cantinho e aí você vai pedir que cada aluno possa apresentar o seu desenho, depois de fazer, e ir até esse barco com Jesus e colocar o seu coração lá dentro. Nesse momento eles vão levar o seu coração, o seu desenho até o barquinho. Você pode inclusive fazer também em forma de cartaz, desenhar o barquinho e eles colam o coração no desenho do barquinho, tá bem? Uma outra ideia, vai ficar muito legal se você não quiser levar a caixinha. E aí todas as vezes que eles forem levar, você fala para eles, olha, deposite para Jesus, entregue para Jesus os seus medos, entregue no barco de Jesus os seus medos, as suas aflições, as suas tristezas. E junto com isso, todas as vezes que eles depositarem lá, você fala, Jesus, acalma a tempestade do coração dele. Jesus, acalma a tempestade do coração dela, tá bom? Vai ser uma bênção essa dinâmica. Explica para eles que cada vez que nós sentimos medo, raiva, tristeza, ou seja, sentimentos ruins, sentimentos que parecem tempestades em nossa vida, então todas as vezes que isso acontece, nós podemos entregar, porque Jesus está conosco. Nós podemos entregar para Jesus e pedir para Jesus cuidar do nosso coração, cuidar de nós. Feito o momento da dinâmica, vamos então agora para o momento da nossa contação da história. E você vai falar para eles que nós vamos fazer uma viagem de barco. Aproveita e pergunta para eles aí quem é que tem a passagem, quem ganhou o bilhete. E eles vão levantar alegremente porque todos têm. Você pode escolher, inclusive, um aluno para representar Jesus nessa viagem e caracterizar esse aluno, ou você mesmo pode usar uma caracterização e representar Jesus. Recomendo que você também coloque um tapete no chão. Se você não tiver, você pode colocar as cadeiras deles na sala de aula em forma ali de filinhas para representar que é o barco. Então você vai demarcar um lugar, você vai criar um espaço aí no meio da sala para poder falar que ali é o barco, tá? Pode ser um tapete grande no chão para que eles possam sentar e entenderem, né, de forma concreta que ali é o barco, ou até as próprias cadeiras você colocar arrumadinha de uma forma que simbolize que é o barco. Feito isso, apresentado para eles que ali é o barco, que vocês vão fazer uma viagem, então você convida eles para embarcar. Então vamos lá, vamos embarcar, me dê aqui as passagens. Vão entrando aí, cada um escolhe o seu lugar e senta, porque nós vamos fazer uma viagem muito especial. E Jesus vai viajar com a gente. E aí o aluno que representa Jesus entra no barco também, fica lá no fundinho, ou se for você fica lá no fundinho, tá bom? E aí eles se viram para você e vai contando a história. Se for um aluno, melhor ainda, porque você fica na frente, o aluno fica sentadinho lá no fundo, vai ser até mais interessante, tá bem? Para essa contação, eu recomendo que você leve o ventilador mais uma vez, que você leve aquele barrufador de água se deu certo na sua turma, se for seguro, se não tiver nenhum aluno resfriado, se não tiver nenhum aluno que tem problema com isso, tá? Leva uma lanterna também para poder representar os relâmpagos, fazer aquelas flashes de luz.
vai ser bem interessante. Leve um tecido azul, uma malha, um TNT. E aí, se for um tecido TNT ou uma malha, você pode colocar em volta de todas as cadeiras ou em volta do tapete e todo mundo segura em um pedacinho desse tecido para simbolizar que são as águas do mar, tá bom? Vai ficar bem real, bem legal. Baixa a luz da sala se for possível enquanto você conta a história. Tudo isso faz com que você explore os sentidos, né, dos seus alunos e faz com que eles tenham uma conexão, porque você está trazendo o tema de uma forma concreta. Faz com que a sua aula seja uma aula memorável. Então faça isso, você vai se surpreender com o resultado. Os seus alunos vão guardar essa aula, ó, pro resto da vida, eu não tenho dúvida, tá bom? E aí você começa, depois que todo mundo entrou no barco, todo mundo embarcou, você começa então a fazer a contação da história. Vá contando a história e vá também apresentando algumas imagens. Enquanto eu for falando aqui, eu vou pedir para a Maísa, coloca aqui, Maísa, algumas imagens dessa história para que eles possam se inspirar e procurar aí na internet ou pegar o visual da revista e apresentar também em sala de aula. Quem sabe se você for bom de desenho, você mesmo desenha, vai ficar maravilhoso também, eu tenho certeza. E aí você começa a contação. Começa falando, olha crianças, hoje mais um dia lindo e Jesus estava com seus discípulos e decidiram fazer uma viagem de barco. Todos entraram no barco, o dia, como eu falei, estava lindo e eles decidiram ir para o outro lado do mar. Eles navegaram durante um tempinho e tudo estava muito calmo, muito tranquilo, muito sossegado. Porém, de repente, começou a aparecer umas gotinhas de água. E aí você pode dar uma barrufadinha de leve, tá bom? O vento que estava fraco, porque você já deve ter ligado o ventilador fraquinho, né? O vento que estava fraco começou a soprar mais forte. Começou a aparecer trovões. Como é que os trovões faz? E aí se você pode pedir para eles baterem nas pernas, baterem palmas, representando o barulho dos trovões. E surgiram também relâmpagos. E aí você liga o flash da lanterna ou então da lanterna do seu celular. Começou uma grande tempestade. Como que vocês acham que os discípulos ficaram? Como foi que vocês falaram que vocês ficaram quando viram a tempestade, quando estavam no barco? Quem já viajou de barco? Ou então quando vocês assistiram o desenho? Como é que as pessoas ficam quando estão no meio de uma tempestade? Ainda mais se tiver em alto mar. Pense aí, o medo, os sentimentos que vieram. E aí, nesse momento, você pede que eles possam sacudir o tecido azul como as ondas do mar. Enquanto você faz todo esse barulho, com calma, para não atrapalhar as outras classes, tá bem? Mas aí vocês fazem esse movimento, faz uma pausa para poder fazer a pergunta para eles, deixe que eles possam se expressar. E aí agora você começa a fazer algumas conexões, tá bom? Com o cotidiano deles. Em que situações da vida vocês passaram que parece com esses mesmos sentimentos que vocês estão descrevendo? Em que situações é que vocês também sentem medo? Em que situações é que também que vocês ficam assustados? E eles vão fazer aí a conexão com o que você está contando. Começa explicando para eles que as águas estavam tão fortes, e eles começam a balançar o tecido azul bem com bastante força, que as águas começaram a entrar no barco, e os discípulos ficaram cada vez mais apavorados, achando que iam morrer, achando que iam se afogar. E aí você pode pedir para eles gritarem, socorro, socorro, ai meu Deus, será que nós vamos morrer? Nós vamos afundar. E aí eles vão fazer essa encenação juntamente com você. E aí você fala para eles, espera aí, mas não tem alguém muito importante que pode resolver isso dentro do barco? E aí eles vão falar, tem, quem é? Jesus, isso mesmo, nós precisamos lembrar que Jesus está no barco, Jesus pode nos ajudar, Jesus pode nos socorrer, vamos chamar por Jesus, cadê Jesus? E aí nesse momento Jesus deita lá, você leva uma almofadinha, Jesus deita lá no finalzinho do barco, tá bom? E finge que está dormindo, e eles olham para Jesus, mas Jesus está dormindo, meu Deus do céu, e eles vão correndo acordar Jesus, Jesus acorda, nos socorre, olha que tempestade que está acontecendo, faça alguma coisa. E aí Jesus acorda bem calmo, bem tranquilo, orienta aí o seu aluno a representar muito bem. Ele acorda com muita calma, com a voz mansa, com a voz suave, e pergunta para eles, por que vocês estão assim assustados? Calma, vento, se aquiete. Aí você desliga o ventilador
e ele fala, Márcia, aquiete, eles deixam o tecido no chão quietinho novamente. E aí vem aquela grande bonança, aquela grande tranquilidade. Se você tiver um louvor aí bem tranquilo, você pode passar para eles. Se tiver também o barulho do mar, aquele barulho bem calminho, você pode colocar e explicar para eles que nesse momento o vento, o mar obedeceu e veio uma grande calmaria. E os discípulos ficaram assim, tudo assustados, né? Quem é esse homem? Se perguntando, quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Meu Deus do céu! Às vezes acontece isso com a gente, não é? Às vezes acontece, às vezes a gente pede socorro para Jesus, Jesus acalma a tempestade e a gente fica se perguntando, como assim? Já passou? O problema parecia tão grande, já resolveu? O problema parecia tão sem solução, mas já resolveu, já aconteceu tudo da melhor forma possível, e a gente fica assim sem acreditar que realmente aconteceu da melhor forma possível. Deixa aqui nos comentários se já aconteceu com vocês. Explica aí para os primários que às vezes acontece isso. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Eles pediram o socorro de Jesus, Jesus socorreu e eles ficaram assim, meu Deus, Jesus tem muito poder mesmo, porque até o vento e o mar lhe obedecem. Ah, meu Deus do céu, explica para os seus primários, viu? Jesus tem todo o poder e ele pode acalmar qualquer situação, qualquer tempestade. Se os seus pais estiverem brigando em casa, Jesus pode acalmar, eles podem ficar em paz novamente. Se você com seu irmão tá brigando, Jesus pode acalmar, pode resolver tudo. Se você tá brigando com um coleguinha na escola, se você tá passando por uma fase difícil que você não tá se saindo bem na escola, Jesus pode te ajudar a começar a se sair bem. E não precisa demorar não, viu? É rápido, é bem rápido, é de imediato, como aconteceu no momento que Jesus mandou o vento e o mar se acalmarem. Então todas essas coisas, brigar com o colega, ter medo do escuro, tudo isso simboliza tempestade. Tudo isso cria na gente sentimentos de medo, de tristeza, de preocupação, como os sentimentos que os discípulos sentiram no meio daquela tempestade. Então, às vezes na nossa vida não é medo da tempestade, da chuva, do trovão, mas é medo porque da situação que nós estamos vivendo. Então são como tempestades em nossas vidas, mas Jesus tem poder para acalmar toda e qualquer tempestade. Jesus está com você, criança. Se você pedir ajuda dele, ele pode te ajudar. E é de imediato. Não demora não. Você não precisa fazer nada. É só pedir para Jesus, que quem vai fazer é Jesus. Quem vai resolver o problema é Jesus. Quem vai tirar o medo é Jesus. Quem vai tirar a briga é Jesus. Quem vai tirar a confusão é Jesus. Jesus vai resolver as coisas e vai deixar você ter tranquilidade, assim como os discípulos tiveram. Depois que tudo passou, depois que Jesus acalmou a tempestade, os discípulos ficaram tranquilos, ficaram felizes, ficaram alegres, ficaram muito ali descansados, porque eles sabiam que Jesus estava no barco. Se viesse novamente a acontecer qualquer situação de perigo, qualquer situação de medo, Jesus iria resolver. Pergunta aí para os seus primários se eles conseguem sentir essa paz, essa tranquilidade, essa confiança, o amor de Jesus, a presença de Jesus dentro da vida deles, dentro do coração deles. Pergunta aí para eles, fala para eles que todas as vezes que o coraçãozinho deles querer se entristecer, se assustar, ficar com medo, ficar inquieto, ficar nervoso, eles podem falar com Jesus, porque Jesus está com eles e vai resolver a situação, vai acalmar a tempestade. E você pode pedir logo em seguida para que eles possam estar desenhando aí duas cenas, uma cena da tempestade, uma cena da calmaria, para ilustrar essa história. Você pode também estar apresentando para eles um desenho de um barco, onde eles vão colorir, onde eles vão está desenhando também alguns itens, como por exemplo os discípulos, Jesus, e vai escrever algo que eles têm medo. Dessa forma eles vão verbalizar o medo e você tem a oportunidade de estar aí aplicando esse ensinamento na vida deles. Vai ser muito bacana e você também pode fazer a atividade da revista, não esqueça não. Faça também o anúncio do tema da próxima lição, que é Jesus tem poder sobre a morte. Vou trazer para vocês uma sugestão muito bacana. Já estou fazendo esse plano de aula e vai ser maravilhoso.
Então vem com a gente semana que vem e não esquece não, antes de você finalizar sua aula, faz uma oração com eles. Pede para que Jesus esteja presente em todos os momentos da vida deles, para que Jesus possa acalmar qualquer tempestade que esteja vindo sobre a vida dos seus primários, para que Jesus esteja no coração deles. Agradece também a Jesus por estar com eles e ajudar e colocar o seu poder em ação na vida de vocês. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, mas te pedir também, por favor, não sai do vídeo sem dar o seu like, sem deixar o seu comentário, isso nos ajuda muito, não custa nada. Às vezes eu fico assim pensando, eu digo, meu Deus, por que tantas visualizações, mas tão poucos likes? Meu Jesus, se eu estou te ajudando, me ajude também, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí, deixa o seu comentário em nome de Jesus. E para você não perder os nossos próximos vídeos, ativa as notificações e se inscreve em nosso canal, tá bom? A paz do Senhor Jesus, até a próxima aula e tchau, tchau!